A mim cabe agora dizer alguma coisa sobre o carisma da família, do qual vocês todos fazem parte, de uma e de outra forma. O carisma não fomos nós que queríamos esta família da esperança. Sem dúvida foi inventação de Deus. Ele inventou, ele planejou, ele sonhou e nós entramos nesta fazendo a sua vontade. Precisamos ter clareza. Todos nós nascemos com uma só finalidade. Devemos nos santificar. Todos os homens e mulheres da terra estão aqui para se santificar, para depois, no fim da vida, com toda a liberdade, dizer: Deus, eu te quero. Você é meu único bem. Se alguém tem esta clareza forte na alma, eu nasci para me santificar, o resto é resto. Não vai valorizar demais o estilo de vida, por exemplo. Isso é secundário. Se eu sou casado ou não sou casado, isso não tem nenhuma influência na porta da entrada do céu. Contrário, Jesus nem vai perguntar. Ele vai perguntar se você amou e não amou. Então precisamos ter clareza que nos vai santificar é o amor. Viver o Evangelho, esse estilo de vida que vocês conhecem, que estamos vivendo. Agora, sem dúvida, foi uma graça particular que Deus nos deu este carisma de cuidar daqueles que estão dependentes de droga, mas de tantos outros vícios. Porque eles nos provocam todos os dias de amar. Quantas vezes você tem um plano e eles mudam toda a nossa vida. Até o primeiro Antônio, quando ele pedia ajuda ao Nelson, mudou toda a nossa vida. Eu, devagarzinho, vendo este novo trabalho, e meus superiores também, me liberaram para esse trabalho. Então não sou mais pároco como era antes. Mudou toda a minha vida, meu estilo. Mas tive também uma chance que talvez não tinha antes, de amar mais. Porque trabalhando com jovens que estão na dependência, significa pessoas carentes, pessoas que muitas vezes não receberam o amor que deveriam ter recebido, às vezes rejeitados pelos pais, foram adotivos, etc. Todo este grupo de pessoas que chega a nós exige um amor muito grande da nossa parte. E isso é uma graça. Às vezes a sociedade veja eles como um problema, como uma cruz, como uma ameaça, mas para nós é uma chance de amar. Eles provocam em nós este amor. E aqui, cada um, seja casado ou não casado, deve dar a resposta que pode dar para esses jovens. No início eu pensei, Deus quer de mim e de nós cuidar destes jovens. Mas logo percebemos, mas espera, estes jovens têm uma família. E muitas famílias também têm problemas. São separados, ou têm outros problemas de superproteção, ou outros que abandonaram os filhos. Então, estas famílias também precisam ajuda. E logo entendemos que o trabalho com as famílias durante a recuperação é fundamental. Mas não demorou muito, entendemos, também quando o jovem sai da fazenda, precisa uma mão. Precisa encontrar ainda ambiente onde pode viver este estilo de vida novo. E as famílias também precisam. E nasceu a Esperança Viva, que hoje se espalhou no mundo inteiro. E aqui continua
recebendo este amor e vivendo este amor. Depois entendemos, através das irmãs que nos ajudaram, e hoje são 19 congregações que estiveram no último encontro conosco, vimos que muitas nos diziam, mas este carisma Fazenda da Esperança nos ajuda imensamente também na própria vida pessoal, mas também dentro da congregação. Então vimos que também o trabalho da Fazenda entra em tantos e tantos conventos, construções dessas irmãs, estruturas religiosas, etc. A mesma coisa aconteceu com os padres. Tivemos encontro com os padres, foi extraordinário. Aqueles que vão nas fazendas e rezam, a missa, tá? Tivemos nesta sala. Escutamos cada comunhão tão profunda, conseguiam se abrir, sentiam-se amados e sentiam uma liberdade extraordinária. E vários padres também com problemas, porque o padre também é fruto desta terra, deste mundo de hoje, com vários problemas pediam ajuda. Hoje nós temos aqui na fazenda 3 padres, aqui nas Pedrinhas, e mais o religioso, irmão, que estão pedindo ajuda e se recuperando, vivendo no meio dos jovens, igual como os jovens. E lá no centro também temos 3 padres. E outros pedidos de outros. Então vimos, puxa, isso também ajuda a igreja, dentro da sua estrutura, padres. Depois tivemos encontro dos bispos. Este ano veio 18 bispos. E muitos deles, na sua comunhão, sempre fizemos esta comunhão, como também hoje já começamos, eles entraram em profundidade e diziam quanto bem faz para eles a fazenda. Tem bispos que toda semana estão na fazenda. Toda semana. E precisa. Por quê? Porque encontram aqui esta presença de Jesus, este carisma que gira uma família. E quando um carisma gira uma família, então não tem limite. Porque família é grande para todos. E a família por si mesmo cresce. Uma família que não cresce, alguma coisa está errada. Se eu me lembro da família da Lúcia, conhecia o pai e mãe, 2 pessoas bacanas, que se amam, que se querem bem, e de repente cresce tanto, tanto, tanto. Hoje, não sei quantos são. É um povo. Então os filhos, depois nossos netos, bisnetos, tataranetos, é difícil conhecer todos. Isto é família. Família cresce. Se nós ficamos sempre este número pequeno, então não é família. E assim também podemos dizer, um dia chegou o Santo Padre aqui. E também ele foi muito tocado pelo carisma da família, da Fazenda da Esperança. E ele, voltando para Roma, várias vezes falou em público, lá no encontro dos jovens em Loreto, diante de 500 mil jovens, falou da Fazenda, desta experiência, na Áustria. Também no fim do ano, em Roma, quando falou para os cardeais e bispos, falou da Fazenda. Vocês podem ver seu discurso na entrada da capela. Mas também quando encontramos ele agora em Angola, ele se lembrou da Fazenda. E ficou tão contente de rever-nos. E quando contamos para ele, vamos abrir também em Angola, ele ficou muito feliz. Seu secretário me disse depois, Frei, quantas vezes chegam bispos e outros, falam da fazenda, e o Papa comenta na mesa e fica tão contente. Até esses dias, o bispo da Argentina foi com seu padre para falar com o Papa de vários assuntos. Num certo momento, o Santo Padre perguntou ao padre, e qual é a sua função?
seu trabalho na diocese. Então o padre disse, eu sou pároco, mas também sou capelão militar e também trabalho na Fazenda da Esperança. Ah, na Fazenda da Esperança? Então o Papa disse, sabe uma coisa? Eles vão abrir agora uma fazenda em Angola, na África. Então o Papa transmitindo para ele as novidades da fazenda, porque estão dentro do seu coração. Então o carisma nasceu, sem dúvida, para renovar a igreja, este mundo, essa sociedade. Até onde deve chegar, só Deus sabe. Eu tenho certeza que estamos bem no início. É uma árvore que está ainda novo, está crescendo. Quando começou tudo com alguns jovens consagrados. E isto parecia-me normal, porque este trabalho exige uma doação totalitária. Nelson viveu na casarão 24 horas com eles. E nem pensava ir na cidade. Depois de alguns anos, eu precisava tirar ele e dizer, Nelson, está crescendo, você não pode ficar mais só numa casa. Você tem que olhar para as outras fazendas. E assim vimos que esta doação dos consagrados, se doando 24 horas, isto fez um milagre. Porque os jovens chegando são machucados em duas coisas. Primeiro, afetivamente, são explorados e também economicamente. Quando eles perguntam aos nossos jovens, e vocês, quanto ganham? Ele podia dizer com tranquilidade, qualquer um dos consagrados, eu ganho nada. Por quê? Por causa de você. Aqui eles entram em crise. Depois perguntam, quando já tinha mais intimidade, me diga uma coisa, você tem mulher? Não. Você não é casado? Não. Por quê? Por causa de você. Aqui começou a mexer com muitos. Alguém não casa, não ganha nada por causa de mim. Então eu sou importante, eu sou amado, alguém quer me bem. Isso não existe. Eu pensava que ninguém me ama. E através do amor destes consagrados, 24 horas, eles descobrem o amor de Deus. E o amor de Deus enche este vazio com o qual ele chega. Por isso eu digo sempre, para mim, drogado, não é um doente, um carente. Alguém que ainda não descobriu o amor de Deus. E nós somos instrumentos para descobrir este amor de Deus. Mas só pode dar este amor de Deus quem tem. Por isto, dos consagrados, Deus exige uma doação, mas também uma consagração. Ele exige uma necessidade de viver numa intimidade com Deus, como talvez nenhum outro. Porque viver com Deus significa viver como se fosse casado. Ele é nosso esposo, a esposa da alma, e que preenche qualquer pessoa numa maneira extraordinária. Então, não tenho dúvida, Deus começou assim esta obra. E aqui eu vejo a diferença de outros. Por exemplo, Canção Nova tinha o padre Jonas, mas também logo tinha Lúcia, e depois morreu o marido, depois casou com Héctor. Se eu vejo a obra de Maria, do Gilberto, em Recife, nasceu com ele, que é casado. Também Moisés, do Shalom, é consagrado, mas tinha logo uma casada junto. Então, em muitas outras obras, nasceram de casados. Por quê? Porque precisa, talvez, esta presença de casais para evangelizar. Então, o estilo, o carisma de cada grupo tem uma necessidade de vocação.
canção nova, por exemplo, na televisão, etc., é muito importante, casais, porque a sociedade, a maior parte, são casados. Eles transmitem para este mundo toda esta vida nova de um casal, de família, de crianças, etc. Mas no nosso caso, que chegam os mais machucados da sociedade, é a força da virgindade, é algo extraordinário. Mas a obra crescia muito, e crescia rápido, e a necessidade era grande, e muitos dos nossos jovens também tinham filhos. Alguns eram casados, outros viviam junto. Esta confusão do mundo se concentrava e aparecia fortemente na nossa obra. Então, para eles encontrar esta nova luz, claro, precisavam os consagrados numa maneira ver alguém me ama gratuitamente. Eu sou amado por eles e através deles descobre o amor de Deus. Mas eles não tinham, maioria menos, não tinham a vocação de ser consagrado. O que Deus fez? Chamou os casais. Para quê? Exatamente para eles sejam luz para esses jovens, dizendo: você pode amanhã casar, mas também o casado precisa ter uma escolha de Deus. Veja, para nós que somos casados, Deus também está em primeiro lugar. Nós amamos Deus mais do que esposa e esposa e mais do que os nossos filhos. E eles vendo, de repente, esses casais também vivendo a fidelidade, uma coisa extraordinária. E muitos me diziam: eu quero também casar. Sábado o Padre César fez um casamento, que viviam juntos muitos anos, já têm filhos, mas desejam de repente casar. Por quê? Porque tem um exemplo. O exemplo de vocês. E nós começamos a entender como é importante os casais. E aqui, pelas necessidades também, e pelos acontecimentos, sempre mais casais assumiam fazendas. E nós vimos que vocês também têm uma graça especial para esses jovens, porque vocês conseguem ser luz para eles e ser um caminho que eles querem um dia também caminhar, eles querem casar. E aqui eles têm um exemplo. Depois, muitos têm uma dificuldade tremenda com a parte afetiva. Como são educados desde de pequeno e praticam muitas vezes o sexo errado, ficam até dependentes, ficam viciados, e o sexo parece para eles é tudo. Então, cada mulher, eles conseguem, às vezes, só ver no ângulo do sexo. E aqui o casal, dentro da fazenda, como também as religiosas, tem uma tarefa de ajudar os jovens a descobrir a vocação que está atrás de cada casal. A vocação que Deus implantou no coração de cada mulher e cada homem de se unir para gerar vida. Não para se usar mutuamente, mas para se amar mutuamente. E fruto deste amor, esta vida nova, cuidar esta vida. Depois eles começam a ver como não é tão fácil. E casar não é só aventuras, o transar. Casar é uma forma de se santificar. Eu digo a vocês, eu admiro a vossa vocação. 24 horas ficando ao lado um do outro, vendo Jesus no outro, sempre recomeçando, mesmo se conhecendo demais e às vezes se machucam por causa de se conhecer tão profundo. Ninguém pode machucar o outro mais profundo do que uma esposa ou um esposo, porque se conhecem em todos os momentos e agora, sendo fiel, depois fica 24 horas olhando para aquela criança para não se machucar, para não cair, correr atrás e cuida para ter comida, roupas limpas, vai na escola, educar
E isto durante tantos e tantos anos. E depois, muitas vezes, para ainda crescer mais na santidade, de repente a menina jovem, o menino jovem, vai pelo mundo e abandona tudo que você ensinou. E você fica sofrendo, vendo que estão andando às vezes os caminhos deste mundo, porque cada um precisa fazer a sua escolha. E você não tem mais poder de dizer, não faça isto. Eles te respondem, de repente eu faço o que eu quero. E os pais ficam na cruz sofrendo. Aquela criança que a mãe carregaram tantos anos no colo e fizeram tudo, de repente alguém leva para onde você não quer. E muitos pais, que eu encontro também através deste trabalho entre lágrimas, me dizem quanto sofrimento. Era um sofrimento quando era pequeno, mas agora é um sofrimento maior. Um sofrimento mais da alma. Isso não é fácil. E isto tudo para se santificar, para crescer a santidade. Não podemos parar nas dificuldades. E aqui o carisma nos ajuda. Exatamente na cruz, vamos para frente e ver Jesus na cruz, abraçando a cruz, amando Ele, e assim vamos crescendo mutuamente. E vamos nos ajudar mutuamente. Hoje, eu vejo uma grande riqueza que Deus chamou os casais e os consagrados. Uma grande riqueza. Para mim, todos fazem parte da mesma família. Todos. Sejam de vida comum, como os voluntários da esperança. E Deus chamou todos para o mesmo carisma, para ajudar os jovens a sair desta vida, deste inferno da droga. E todos juntos temos uma chance de dar uma resposta a este problema. Agora, um perigo existe. Quando a gente vive junto, a gente começa a olhar para os defeitos do outro e também para as qualidades do outro. E aqui começa, às vezes, a fazer comparações. Então, eu escuto de alguns dizer, o casal não está disponível porque precisa cuidar dos filhos, não pode ser transferido como outro. Dos casais eu escuto, estes jovens também viajam muito, vão para cá, para lá, e nós estamos aqui. Então começam, às vezes, a ver os defeitos do outro, ou também ver as vantagens do outro. Ele pode viajar, eu não posso. E aqui entra, às vezes, em conflitos. Ou alguns casais também, de repente, volta aquele desejo que talvez tinha como jovem de ser totalitário a Deus, mas depois, pelas circunstâncias, casou, e assim vem de novo a vontade de se doar e abandona, às vezes, um pouco a família. E outro lado reclama. Então, estamos diante de uma situação onde precisamos encontrar o equilíbrio de Deus, equilíbrio divino, para respeitar-nos mutuamente, para cada um entende o outro nas suas capacidades e também nos seus limites. Infelizmente, o mundo, cada um pouco centralizado em si e veja só sua situação. É a dificuldade que o mundo encontra, por isso muitos relacionamentos não vão para frente, porque não somos capazes de enxergar no outro a presença de Jesus e o dom de Jesus. Cada um é diferente, mas cada um tem um plano de Deus dentro da sua vida. E este plano de Deus devemos nos ajudar para se realizar. Se olho para vocês, vejo as histórias diferentes e nós caminhamos juntos com tantos anos, com alguns. E a gente fez muitos
momentos juntos, conversas profundas, encontros, e eu vejo como Deus faz nos crescer. Cada um amadurece, cada um descobre sua vocação. Quantas vezes precisamos recomeçar e recomeçamos, e Deus nos dá esta força de ver tudo numa luz nova. Agora estamos neste momento de ser aprovado pela Igreja. Nossos estatutos estão em Roma já há mais de um ano, já veio várias vezes para nós, corrigimos, mandamos de volta. E esses dias mandamos de volta de novo. Em vários encontros nossos já refletimos, discutimos, conversamos. E sempre mais precisamos entender entre nós qual é a tarefa de cada um. Não cada um pode fazer o que o outro faz. Eu, olhando para mim, tenho muito claro meus limites. São muitos. Eu sei tanta coisa que eu não sei. Porque percebe todo dia, eu não sei. Por exemplo, quando começa a tocar e cantar, eu não posso tocar. Se eu começo a cantar, vocês vão embora. Então, tem que ficar quieto e deixar outros cantar. E assim, tantos limites. Mas eu não sofro por isto. Por quê? Porque encontrei outros que sabem fazer. E isto é importante que nós nos unimos, que ficamos juntos e nos complementamos. Que um não sabe, o outro sabe. E juntos podemos fazer. Depois, muitas vezes, eu escuto, mas o outro ele tem esta vantagem, o outro tem aquele, outro. Claro, somos diferentes, mas não devemos ter ciúmes um do outro. Se alguém tem o dom, como aqui tem a equipe de filmar, vamos nos louvar e agradecer por este dom que alguns têm e deixa eles fazer. Outros têm dom, como Zé da Horta, tão conhecido em toda a fazenda. É o dom dele. Deus seja louvado. E cada um tem seu dom. Isso é importante. Nos alegramos com isto. E depois, os defeitos que cada um tem, vamos nos amar e suportar e aproveitar os defeitos para nós nos santificarmos. Às vezes alguns chegam e dizem, mas fulano de tal fez isto, fulano de tal fez isto, e ele, ela, tá. São defeitos, tudo bem. Mas vamos nos suportar, vamos nos amar, vamos nos corrigir com toda a liberdade, somos uma família, mas nunca esquecer, temos algo em comum. Devemos nos santificar. E as dificuldades não são uma chance de se santificar. Às vezes alguém vem e diz, eu vou embora, não quero mais. Eu disse, você é livre, você pode ir. Mas quer abandonar a cruz? Quer abandonar o caminho à santidade? Não está entendendo que Deus não te chamou nesta família para passar férias juntos, um retiro juntos. Aqui é um chamado para um estilo de vida. Estamos juntos para nós nos santificarmos, para carregarmos juntos a nossa cruz e para termos paciência um com o outro, para recomeçarmos juntos. E um dia no céu, lá vamos estar juntos toda a vida. No céu vamos ter tempo e vamos compreender muita coisa. E aquele que talvez aqui pesou, no céu vai ser graça. Toda desgraça se transforma em graça. Tudo que talvez é negativo aqui, se transforma em positivo. Então está na hora, e eu gostaria que este encontro nos ajudasse, que vocês também, como casais, descobrem qual é o lugar dentro desta família da esperança. Como vocês podem participar, o que vocês podem fazer e o que vocês não podem fazer. Vocês também têm que conhecer os próprios limites. Por exemplo, se alguém tem filhos pequenos,
não é tão livre para ir no mundo inteiro. Então, às vezes, tem que dizer, eu gostaria, mas não posso. Agora é hora de educar os filhos. E todos têm que compreender e respeitar, porque os filhos são dom de Deus. E eles têm que ser educados. Eu, olhando para minha família, fico muito grato, porque minha mãe entendeu, minha missão agora é mãe. Então ela deixou tudo. Toda a vida social, talvez, hoje estou vendo que ela talvez tinha vontade de passear ou de dançar ou não sei o quê, renunciou tudo. E estava à disposição de nós sempre. Podíamos chegar em casa quando quiser, a mãe estava lá. Com aquele trabalho, naquele tempo era mais difícil do que hoje, quando tinha dia de lavar roupa, era um sacrifício para todos, porque não era fácil. Mas ela estava lá. E isso fez bem a nós. E ela fez a sua parte, não construindo grandes coisas, ou ser, não ser funcionária disto e aquele, mas foi mãe, com alegria. E ela me disse muitas vezes, vocês foram minha alegria. E ela dando a vida por um, dia por dia, com aquelas dificuldades depois da guerra, faltando tudo, com a paciência. E aí se ela não estivesse sempre em casa. Tinha momentos, eu corria para casa, precisava alguma coisa aconteceu, e a mãe estava lá. Escutava. Era aquele amor. Era aquela pessoa que no fundo representou Deus, Maria, para mim. E fez-nos entender quem é Deus. Deus é amor. Mas ninguém podia exigir da minha mãe, você vai na paróquia da catequese. Não tinha tempo, não podia. E não era a vontade de Deus para ela. Outros podiam fazer. Ela tinha os filhos para cuidar. E assim devemos entender na fazenda, quando uma mãe tem os filhos pequenos, devemos ter paciência, se não pode fazer outra coisa. Mas fazer bem esta parte também tem o futuro dos filhos. Então nós não podemos comparar um com o outro. Mas só o amor consegue entender o outro. E amor tem paciência, compreensão e dá ao outro a chance de viver sua vocação. Então quem é casado tem que se conformar que não pode, talvez, viajar tanto. Porque também custa, tem os filhos. E outros que não são casados, consagrados, talvez assumem esta parte. Fim de semana, quando o casal talvez não está. E assim precisamos ver como podemos complementar, ajudar. Então eu gostaria que neste encontro vocês nos dissem, nós podemos isto. Vocês podem contar conosco neste campo, mas aqui temos limites. Nós precisamos não ser isto, da parte do salário, da parte de saúde, da parte da moradia, da escola, tudo. Digam como vocês sentem que precisa para poder viver como família, dentro de um carisma. E se vocês dão o exemplo e realmente fazem bem a parte de vocês, mesmo talvez não fazendo coisas, vocês constroem a obra, a família. E aqui, nesta visão, também aqueles que ficam mais velhos e agora estão chegando, já alguns, se olham no espelho, eu vejo a idade chega e vem mais rápido, e amanhã vamos ter pessoas doentes, talvez na cama. Então não gostaria que alguém pense, eu não posso fazer mais nada, estou na cama, não posso mais trabalhar. Você ainda continua construindo esta obra. Porque a obra não é só de fazer. A obra é o estilo de vida, o modo de ser. O amor de todos constrói este futuro deste carisma. E quem está na cama tem muito para dar, muita dor. Como Chiara, quando falou, sempre chegam as notícias de pessoas que morrem. Isso também na nossa vida sempre vai ser mais. Ontem, por exemplo, faleceu
o pai da Maria do Carmen. Por isso ainda não estou aqui, mas hoje à noite penso, Luiz Carlos e elas vão chegar para participar. Ontem também faleceu a senhora Misha, que é uma funcionária lá em Gutneuhof, que é uma voluntária que o dia inteiro está lá no escritório. De repente teve um infarto e morreu na hora. Então sempre mais gente vai chegar na fazenda no céu. Mas isso não nos deve assustar. Deve nos animar para amar mais. E assim nos preparamos, como Chiara disse, para a nossa hora. Eu não sei se ficou claro. Meu grande desejo que todos sentem-se membros da mesma família que Deus fez nascer. Família da esperança. Todos. Internos como voluntários da esperança. Casados como não casados. E cada um dá a esta família que pode dar. Com alegria. Cada um coloca em comum seus dons, seus bens, suas experiências, sua força. Estes poucos anos que tem, coloca em comum. E Deus vai usar este amor de todos para recuperar muitos jovens, para devolver a muitos esta vida de Deus. Então não podemos permitir dois grupos, casados ou não casados. Não podemos demitir até outros grupos da vida comum ou outros voluntários da esperança. Mesmo se neste dia temos um dia onde ficamos um pouco separados, mas isto para compreender melhor cada um sua vocação dentro da família, mas não uma separação. Somos unidos e um precisa o outro. Por isso agora, nesta última correção que fizemos nos nossos estatutos, mandamos esses dias para Roma. Aqui também no Conselho vimos todos juntos, Dom Dino também estava presente. No Conselho, sem dúvida, a presidência são consagrados, porque precisam viajar pelo mundo e precisam acompanhar a obra de perto. Isso exige uma disponibilidade. Eu não podia imaginar ser casado. Teria pena da minha esposa e mais ainda dos filhos, porque não dá tempo. Eu preciso ser livre para poder amar todos. Eu quero bem a todos. Então, a vocação de alguém consagrado ama todos. E na presidência precisamos de pessoas com esta disponibilidade. Disponibilidade física, de tempo, para poder viajar, mas também uma disponibilidade de um coração livre, somente de Deus, para poder depois amar todos com este coração de Deus. Eu não podia dividir meu coração com uma pessoa. Se tivesse casado, não podia amar vocês com este amor totalitário, radical. Isso não tem dúvida. E todos sentimos assim. Mas depois, no Conselho, vai ter também os formadores, que também, por esta exigência da vocação, precisam ser celibatários. Depois vai ter outros que ajudam na formação. E aqui também os casais vão participar ativamente na formação, como já está acontecendo. Mas os responsáveis precisam de novo ter esta disponibilidade para viajar, para visitar, conhecer e saber que tipo de jovens vão preparar para esta missão. César, esses dias estive em México. É importantíssimo. Eu vejo quando volta, tem uma outra visão e sabe, lá precisa pessoas, mas com esta dimensão aberta. Então isso é importante. Mas depois sentimos também um pouquinho, por causa alguns de vocês se manifestaram, sentimos também importante a presença de vocês no Conselho, para dizer sempre, nós existimos como casados, e nós também queremos colaborar neste carisma de recuperar pessoas.
vocês podem contar conosco, mas neste ponto não, neste ponto sim, vocês têm que nos dizer onde podem colaborar e onde tem os limites por causa da vocação, este estado de vida de casado. Então isto foi agora para Roma, vamos esperar a resposta, independente como vem, importante, todos se sentem responsáveis para esta missão que Deus nos deu. É uma missão bonita, não é? Sem dúvida. Agora estamos ainda, como eu disse no início, por isso também este encontro gostaria que vocês nos dissessem e pensem junto conosco como preparar os futuros casados. Porque sempre acontece que jovens estão apaixonados e jovens manifestam este desejo de casar e a paixão um pelo outro. Então precisamos encontrar uma maneira como fazer que eles se preparem para amanhã ser aquele casal que Deus quer que eles sejam na obra. Não é apaixonado, depois separado e juntado, etc. Nós devemos ser luz no mundo de hoje. E também neste campo do casamento, precisamos viver segundo o Evangelho. Não podemos mudar o Evangelho. E isso não é tão fácil, porque no mundo de hoje se muda rapidinho. Também, às vezes, próprios padres e outros estão um pouquinho, chama-se pós-moderno, e hoje é assim, todo mundo faz. Então, nós devemos ter clareza. Por isso, também, neste encontro, vamos ter temas onde vocês vão refletir sobre a responsabilidade de ser pais, sobre a sexualidade, sobre os métodos que existem. Vamos falar de tudo para vocês conseguirem ser esses casais segundo o plano de Deus, segundo da sua palavra. Eu me lembro quando em Angola a gente foi visto junto com o Papa que nos recebeu e todos os jornalistas presentes, então pode imaginar, logo depois queria falar conosco, porque viram que o Papa tinha nos recebido. E a pergunta que estava no ar, porque era muito forte, muito quente, da mídia mundial, porque o Papa não permite que se use a camisinha. E o repórter pergunta, você não acha, Frei, que o Papa deveria ser mais aberto? Diante destes problemas que o mundo tem, como a AIDS, aqui neste continente estão mortos, e o Papa é tão fechado. Então, quem me deu a luz, exatamente a vida de vocês, nossa vida, o Evangelho. Eu disse, mas, caríssimo jornalista, quem o Papa representa? O próprio Jesus. E Jesus veio aqui na Terra, ele não trouxe um estilo de vida, ele não trouxe sua palavra, ele não trouxe, por exemplo, os mandamentos. Ele não disse, ai daquele que muda uma vírgula. Agora vocês querem que o Papa, representante de Jesus aqui na Terra, que ele muda até os mandamentos? Porque o que significa destruir a camisinha? Para mim significa, se eu fizesse isto como padre, eu diria ao jovem aqui, usa e faça sexo como quiser, mas faça seguro. E aqui você tem o método para fazer. Então eu vou dizer para ele, pode pecar. Parece que o mandamento não existe mais. Vou dar para o casal, usa isto, se cuida, mas pode transar. Quem é que pode mudar isso? O Papa? E ainda, vocês querem que ele mude o mandamento de Deus? Ainda, vocês culpam ele pelos aidéticos que tem no mundo. Ele que está anunciando o método mais seguro, o método do Evangelho, a fidelidade, aquele que Deus unia, o homem não separa. Ele que está anunciando o sexto mandamento, também para jovens, ser fiel e não usar o corpo para fonte de prazer,
mas sempre como capacidade de amar no casamento, de se doar. Ele que está ensinando a coisa certa, que não dá aidético nenhum, e vocês façam ele responsável pelo método que vocês anunciam ao mundo inteiro de usar camisinha. Me desculpa, mas eu acho que aqui tem algo de esquizofrenia. Então aqui se trata de uma esquizofrenia mundial, e nós, como carisma da família, devemos ser atentos para não entrar nesta. Nós não podemos entrar nesta. E aqui nós devemos ajudar mutuamente. Vocês, como casais, podem nos dizer, é possível ser fiel ao mandamento de Deus, e nós dizemos a vocês, é possível também viver celibatária, viver disponível para todos. O amor existe, o amor realiza. Nós dizemos a vocês, é possível viver assim, no céu todos vamos viver assim, é possível ser fiel, é possível ser feliz, feliz de verdade. O sexo não é um Deus, é algo que completa o casal para se amar, mas é fonte de amor e não é de dependência. Então a gente vai se ajudando. E vocês têm a graça em cada fazenda onde vocês estão, basta vocês dois vão se amando, vocês levam Jesus no meio. Porque um dia no altar, Deus se tornou presente sacramentalmente entre vocês. E se vocês são fiéis um ao outro e se amam sempre, Jesus está no meio. E onde vocês vão, vocês dão para esses jovens esse Jesus. E ele ilumina os jovens. Então cada um tem uma missão extraordinária dentro da família da esperança. Eu fico grato a Deus por cada um. Também agora, sempre mais, os estrangeiros estão chegando. Que riqueza, que beleza. Infelizmente, a turma da Argentina não podia vir por causa da gripe. Está realmente se tornando uma pânica coletiva. Então, não podem viajar, tá? Mas estão unidos. Na Alemanha, os casais fizeram encontro lá porque não tem possibilidade por causa da escola e trabalho, mas estão reunidos. E assim outros casais de México, Guatemala, que têm dificuldade por causa também da parte econômica, mas estão unidos e estamos crescendo. E nós precisamos nos abrir para todos estes. O carisma é universal. Para o problema do mundo de hoje, a droga é um problema mundial. E nós devemos dar uma resposta mundial, não pequena. Então, quem está numa fazenda, mesmo se nunca pode sair, porque casado, tem os filhos, tem dificuldade, está neste lugar, sente-se representante de uma obra mundial. Não é porque você está lá, você é pequeno. Não, nosso coração deve ser aberto. E todos devem vibrar com aquilo que acontece. As missões, eu recebo as notícias, eu leio, puxa vida, penso, se pudesse estar lá. Eu me sinto não ser representado por todos vocês, gostaria de estar junto com cada um. Eu me lembro desde de pequeno, quando ia para Roma, participava dos encontros do movimento, escutava experiências, me lembro de um casal lá da África. Puxa vida, eu pensei, se pudesse viver lá junto com eles. Quando escutava das políticas, as experiências dos políticos, eu pensei, puxa, se pudesse estar junto com eles, ser um deles. Por quê? Onde está Jesus, nosso coração deve vibrar. Deve vibrar. Nós não temos limites. Um coração tocado por Jesus não tem mais fronteiras. Então, se alguém tem dificuldade com um, com outro, os russos às vezes dão um pouco de trabalho. Então, quem fica preso ao problema que eles trouxeram, ainda não tem coração de Deus. Com alegria, vamos agora para a Rússia
finalmente abrindo uma casa, estão trabalhando, todos os dias chegam notícias, 2 dos nossos aqui já estão se preparando, aprendendo russo e vão para lá. Que coisa maravilhosa. Para nós não tem fronteiras, não tem fronteiras. Então gostaria que entendem, fomos chamados por Deus, ninguém nos chamou, foi Ele. Cada um que está aqui tem um convite de Deus. E você tem que corresponder a Deus. Você tem que realmente ter este coração de Deus. Todos somos chamados à santidade, dentro desta família da esperança. Depois gostaria que não existe entre nós ciúmes. Ou um contra o outro, este grupo, este, não. Somos todos filhos da mesma família, com o mesmo Pai no céu, mesma Mãe no céu, todos. E cada um dentro desta família faz o que pode fazer. E depois corresponde a Deus. Não precisa justificar para mim e dizer, eu não posso fazer mais. Deus sabe quanto você pode fazer. Quando se trata, por exemplo, depois devemos ver nossos estatutos internos, quando se trata, por exemplo, da economia, eu não vou dizer para você, você tem que dar tanto. Você veja diante de Deus. E Deus tem que tocar teu coração quanto você quer investir para ajudar os outros. Isso é algo profundo, pessoal. Cada um tem que. Claro, podemos nos ajudar. O exemplo de um ajuda os outros. Isso não tenho dúvida. Mas quem manda, no fundo, é Deus no teu coração. Então não deve ter entre nós ciúmes, não comparar um com o outro, ou julgar um contra o outro, não. Cada um faça a sua parte. Eu vivo como padre. Eu conheço padres que vivem diferente do que eu. Padres que às vezes são um pouquinho mais preguiçosos. Mas eu não vou julgar. É deles. Eu vivo a minha vocação. Eu não estou aqui por obrigação. Quando eu rezo várias missas, não é por obrigação, por alegria. É minha vocação. Dentro de mim tem este fogo que eu quero levar ao mundo inteiro. Se outro padre não tem, paciência, eu vou rezar todo dia para eles. Todo dia temos esta oração, depois da comunhão e também no terço, rezando para os padres. Mas não podemos parar no limite do outro. Se você veja um casal ou um consagrado que não vive plenamente, faça a sua parte e você vai se tornar um espelho para ele. Você vai ajudar ele, não corrigindo, amando. Se ele veja você, ele vai se sentir amado e, quem sabe, muda. Somos corresponsáveis pela santidade um do outro. E depois eu gostaria que nós entendêssemos, somos sirineu um com o outro. Devemos ajudar a carregar a cruz um do outro. E quando eu vejo as cruzes de muitos, são pesados. Eu gostaria de ajudar. Porque eu sinto, a minha cruz é suave e leve. Porque eu encontro em todas as cruzes Jesus. Então qualquer cruz se transforma logo nele. E se torna luz, se torna força, se torna uma energia tremenda. Então a cruz não é que para mim pesa, mas se para alguém ainda pesa, quero ajudar, fazer entender que a cruz é uma chance. Tudo que cresceu aqui é fruto das cruzes que foram abraçados. E mais que nós abraçamos as cruzes, mais vai crescer esta obra. Então não devemos ficar parados nas dificuldades, nas cruzes. Depois, na vida de casal, lógico, tem momentos que vocês são a cruz um para o outro. Tem momentos que tem a vontade de abandonar. Então, nesta hora, pode contar conosco também. E a gente quer se ajudar. Quando eu vejo um casal ter dificuldade, que mais que eu gostaria ajudá-los para entender de novo, não é a esposa com quem você está junto, mas você está com Jesus, e Ele está, Maria está, e você tem a tarefa de ter Jesus entre vocês. Fica fiel a este carisma,
E assim Jesus de novo vai dar novo sentido. A vida tem muitos altos e baixos. Tem momentos que você se entende uma maravilha, mas tem momentos que quer fugir, quer ver o outro longe. Mas precisa se ajudar, precisa recomeçar. E aqui nós podemos ajudar. Também vocês, entre vocês, quem tem mais experiência, como Evilásio hoje já disse, tantos anos casado, lógico que pode ajudar os outros. Mas precisa esta comunhão, precisa este tempo para se ajudar.